Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje vamos falar de um assunto mais voltado para o profissional da área da saúde, que é de gestão tributária e governança nas atividades médicas e odontológicas. Algo diferente e que, para o profissional da área da saúde, é muito importante saber. E aqui está presente um grande amigo meu, o Dr. Marcelo Zampieri, advogado, tributarista, e que, com a sua grande e vasta experiência, vai falar sobre isso. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. É um prazer tê-lo aqui, falando de um assunto que é muito pertinente e cada vez mais. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro, eu quero agradecer, Douglas, que é um amigo também, um profissional exímio. Agradecer a oportunidade de estar aqui, tentar esclarecer alguns pontos, bem polêmicos da atividade médica, atividade odontológica. Acho que um bate-papo descontraído, Exatamente. E até por sinal, e aquele profissional que quer abrir uma clínica, um consultório, ou até mesmo tem muitas situações e que é muito importante essa parte tributária quando começa uma atividade, de exercício da saúde. Sem dúvida, Douglas? Hoje, para exercer qualquer atividade econômica, nós temos que nos estar preparados para isso. Nós temos que buscar um auxílio de um profissional contábil, um profissional jurídico, porque o exercício de qualquer atividade econômica nos traz consequências. Consequências na área trabalhista, na área tributária, responsabilidade civil. Mas hoje a nossa conversa ela é mais voltada à questão de governança e questão tributária, de gestão tributária de uma atividade. Porque o principal ponto hoje, que qualquer profissional que vai se dedicar ao exercício de uma atividade, ele tem que definir como que ele vai desenvolver essa atividade, de que maneira ele vai iniciar a prestação de serviço. Tudo tem um começo, e esse começo ele tem que ser bem parametrizado, porque esse profissional, no momento que ele tomar determinadas opções, não que ele não possa mudar, mas no momento que ele exercer a atividade, optando por determinados regimes jurídicos ou regimes de organização, isso traz consequências. Então, o primeiro ponto que todo profissional deve saber é: eu vou exercer a minha atividade médica, odontológica ou qualquer outro tipo de prestação de serviço através de uma empresa? Eu vou exercer essa atividade através de uma pessoa física? Eu vou ter sócios? Eu não vou ter sócios? Quais são as consequências de eu ter uma sociedade? Quais são as consequências de eu desenvolver a atividade como um profissional liberal? É bem verdade que quando você inicia a atividade, na maioria das vezes você está sozinho. Você é um profissional que tem início de uma atividade, você está sozinho. Mas com o passar do tempo, você começa a agregar colaboradores, você começa a agregar outros profissionais. E é muito importante que esse profissional comece a desenvolver essa atividade devidamente assistido, através de um contador, através do seu consultor, através do seu advogado. Por isso que eu acho que um primeiro ponto, Douglas, que o profissional deve ter em mente: como que eu vou iniciar as minhas atividades? Hoje, um profissional, por exemplo, da odontologia ou da medicina, ele pode optar por trabalhar como pessoa física, ser um profissional liberal. Sendo um profissional liberal, ele vai ter um regime de tributação que se vulgarmente denomina-se livro caixa. Ele vai ter lá uma espécie de agenda tributária, onde ele vai desenvolver ali todas as suas receitas, todas as suas despesas, e ele vai contabilizar isso. Porque mensalmente, esse profissional pessoa física, ele vai ter que apurar todas as receitas que eles têm com todas as despesas que ele tem. Seja com secretária, seja com condomínio, seja com água, luz, telefone, porque esse livro caixa é a agenda do mês. E o grande problema que muitas vezes a gente encontra em atividades profissionais, através da pessoa física, são pessoas que não desenvolvem uma escrituração regular das suas despesas ou das suas receitas. Isso é muito importante, porque o paciente que vai consultar, ele vai querer o recibo da prestação de serviço, ele vai muitas vezes declarar esse recibo na Receita Federal, porque para quem paga é uma chamada despesa dedutível. Por outro lado, o profissional que prestou o serviço e que vai fornecer esse recibo, para ele é uma receita. Então, muitas vezes, o que nós nos deparamos? Profissionais que não fazem regularmente um registro de receitas e de despesas.
E essa falta de uma regularidade pode trazer consequências tributárias para esse profissional. E muitas vezes existem alguns tabus. O que eu posso deduzir como despesa? Até na área médica mesmo. Se um profissional da área médica foi fazer um curso de aperfeiçoamento, e esse curso de aperfeiçoamento, ele teve a inscrição do curso, por exemplo, ele pode deduzir como uma despesa? Entende que sim, porque é algo que ele está fazendo para o aprimoramento da sua atividade. Mas esse médico também ele se desloca de casa para o consultório, ele pode deduzir os gastos com combustível? Não, não é uma despesa dedutível. Então, sempre é bom o profissional da área médica, da área odontológica, ainda é uma situação mais peculiar, porque o odontólogo tem uma série de insumos para o exercício da sua atividade, que ele tem que, de maneira cronológica, trazer esses insumos dentro para o livro caixa. Então, a grande questão é que ao optar por exercer uma atividade profissional através da pessoa física, esse profissional ele tem que estar organizado. A sua agenda tributária, por assim dizer, ela tem que refletir qual é a realidade do mês dele, em termos de consulta e, portanto, o que ingressou de recursos e em termos de despesa. Porque hoje não tem mais espaço para sonegação. Eu sempre coloco isso para o meu cliente. Por que não tem mais espaço? Porque as pessoas hoje utilizam muito pagamento por cartão de crédito, pagamento por depósito bancário, e isso, o Pix, né, é algo que veio para ficar, e esse profissional da área de saúde que transita valores em conta corrente, e esses valores não estão dentro do seu livro caixa, devidamente alocados como receita tributável, ele pode, né, ser alvo de uma fiscalização, porque a movimentação financeira, ela presume-se receita. Então, é o ônus da pessoa física, é o ônus do contribuinte, é o ônus do prestador de serviço ter conhecimento e ter que apresentar as informações, caso seja instigado a fazê-lo, pelo um processo fiscalizatório, quais são as origens desses depósitos. Porque muitas vezes as pessoas podem questionar, bom, mas eu não sou obrigado a saber tudo que transita pela minha conta. É um engano, é sim. No momento que você exerce uma atividade econômica, no momento que você presta um serviço e você tem uma movimentação financeira, isso faz com que a própria fiscalização entenda que aqueles valores que transitaram pela conta corrente e que você não tenha demonstração da origem, um auditor da Receita Federal, por exemplo, pode interpretar como sendo uma omissão de receita. Então, por isso, nesse primeiro momento da nossa conversa, Douglas, que é mais voltado para o exercício da atividade como pessoa física, o que nós temos que ter em mente? Que o profissional ele tem que ter sua agenda tributária. Ele tem que ter as suas receitas, as suas despesas devidamente declarado, até porque esse profissional que recolhe o imposto de renda do que se chama do carnê-leão mensalmente, ele vai recolher o imposto de renda pelo resultado que ele tiver. Então, excepcionalmente, no mês ou quando se inicia uma atividade, o profissional, poxa, mas eu tenho mais despesa do que receita, eu tenho pouca clientela, eu tenho poucos pacientes. Ele vai ter que refletir essa realidade, porque se ele tem poucos pacientes, se ele tem pouca receita e ele vem acumulando prejuízo, é uma maneira dele demonstrar que ele não tem que recolher imposto de renda, ou o imposto de renda dele a recolher é um valor menor do que se ele não tivesse escriturado essas despesas de uma maneira adequada. Então, hoje eu tenho observado que não é uma questão de quebrar sigilo bancário ou não quebrar sigilo bancário. Essa discussão, ela de certa forma, já está considerada até um pouco ultrapassada. É a liberdade que, não vamos chamar de liberdade, é uma prerrogativa que a Secretaria da Receita Federal tem de exigir que o profissional liberal, caso seja notificado, apresente a sua movimentação financeira, declarando os valores que ele teve pelo exercício da atividade profissional. E a situação do imposto relacionado à pessoa física e à pessoa jurídica, sendo que na pessoa física o imposto, a cobrança é maior, 27,5%, essas coisas assim. E do outro lado não.
Douglas, na verdade é assim, por isso que eu volto a dizer que foi o início da nossa conversa. Sempre que você vai exercer uma atividade, você tem que consultar um profissional para entender os sistemas de tributação. Porque muitas vezes, eu sempre coloco isso para o cliente, nós temos que ser educados por um profissional da área sobre as consequências tributárias do exercício da nossa atividade. Ou seja, não é a situação de simplesmente transferir para o profissional da contabilidade. Bom, tributação é o contador que sabe. Não. Nós, profissionais, temos a obrigação, sim, de ter um conhecimento técnico, mas aquele que vai prestar o serviço, ele também tem que ter uma ideia do sistema de tributação. Ele tem que entender como funciona. Tributação, antes de tudo, ser educado para entender o processo. A tributação da pessoa física, ela pode sim ser mais onerosa, na medida que as alíquotas do imposto de renda elas são progressivas. Ela começa com 7,5%, ela vai a 15%, 22% e 27,5%. Então, o profissional, por exemplo, que ele tem uma receita expressiva da sua atividade, seja odontológica, seja na medicina, e que tem pouca despesa, ele vai ser levado a ter uma tributação que chega a 27,5%. Então, a pessoa física, ela pode alcançar um índice de tributação bastante elevado, tudo vai estar na confrontação receita e despesa. Então, se é um profissional que está iniciando a sua atividade, tem pouca clientela, tem poucos volumes de pacientes, mas já tem a despesa de locação de sala, tem a despesa do equipamento, né? Aquilo que é passível de ser deduzido, tem as despesas dos insumos, a odontologia tem muito insumo. Esse profissional ele pode ter uma carga tributária menor, porque ele tem uma receita líquida menor em função das despesas. Agora, se é um profissional, por exemplo, que tem poucas despesas, né, porque você tem alguns tipos de atividade, a psiquiatria, a psicologia, que são mais consultas médicas, ele tem um volume de despesa menor, se eu comparar com a odontologia. Sem dúvida. Então, aí a análise de desenvolver uma atividade pela pessoa física, ela faz com que sejam confrontados receitas e despesas. Muitas atividades, como digo para você, a psicologia, a psiquiatria, que são atividades que não demandam tantos insumos, o profissional pode acabar tendo uma tributação mais elevada. Isso é verdade. E outra, para vocês saberem mais, no segundo bloco nós vamos estar terminando essa explicação e tem mais da PJ, né, da pessoa jurídica, e muito mais que o Dr. Marcelo vai falar. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco, falando sobre a gestão tributária e a governança. E é o que se mais tem, uma questão de governança mesmo. E o Dr. Marcelo Zampieri, advogado direito tributarista, estava falando a respeito da pessoa física e seu imposto, e também ele vai falar da parte jurídica também, né? da pessoa jurídica. Na verdade, Douglas, quando você pensa em exercer uma atividade médico-odontológica através de uma pessoa jurídica, você tem um outro regime de tributação. Por quê? A pessoa jurídica, no momento que você opta por constituir uma empresa, você acaba tendo um CNPJ, porque é importante observar que quando pessoa física, toda a nossa tributação vai ser através do nosso CPF, livro caixa, CPF da atividade como profissional liberal.
Por outro lado, quando você então opta por ter uma pessoa jurídica, toda a receita e toda a despesa vai ser alocado num CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O que nós temos que observar aqui? Aqui nós temos no Brasil diferentes regimes tributários. Pode ser empresa optante pelo simples, pelo lucro presumido, pelo lucro real. São 3 regimes básicos de tributação. Então, dependendo da peculiaridade da sua atividade, é muito importante que, a partir de dados concretos, você aloque qual regime tributário é mais interessante para o exercício da atividade da medicina ou da odontologia. Como regra, eu tenho visto nessa minha vida profissional, atividade médica odontológica pelo lucro presumido ou empresa optante pelo simples. Então, tudo depende da questão de faturamento, de enquadramento. Então, o lucro real, que é um regime um pouco mais complexo, não é muito utilizado na área médica, talvez para grandes estruturas. Mas o lucro presumido e o simples são sistemas tributários mais apropriados para o exercício da atividade da medicina ou odontologia. E aí vem um detalhe muito importante, Douglas, que eu identifico muitas vezes dentro da contabilidade. Vamos pegar a questão da área médica. Há uma diferença entre, por exemplo, consultas médicas e procedimentos médicos. Porque se nós pegarmos a área de... Vamos pegar desde a área de oftalmologia. Você pode ir no oftalmo e fazer uma consulta médica. E você pode no oftalmo fazer um procedimento médico. Você pode ir num cardiologista fazer uma consulta médica. Ou você pode fazer alguns tipos de testes, algum tipo de procedimento médico. Isso é muito importante porque, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos pegar o ramo da imaginologia, diagnóstico por imagem. Se eu vou fazer um procedimento médico, uma tributação média que incide sobre a receita do procedimento médico, vai chegar em torno de 5,93%, em torno de 6%. Já a consulta médica, ela é 12%. Então, nós estamos falando aí, muitas vezes, de quase o dobro de tributação. E várias vezes eu já me deparei com contabilidade de empresas da área médica que não segregam a consulta do procedimento, colocando toda a receita da atividade médica numa única conta gráfica tributária, gerando uma tributação exagerada. No caso, se colocar em consulta é uma, colocar em procedimento é outra. Perfeito. Então, o que muitas vezes a gente acaba até na questão da emissão das notas fiscais. Se você vai emitir notas por convênio, você tem que procurar descrever na nota fiscal qual é o procedimento que você fez. Você fez um procedimento médico, a tributação vai alcançar 5,93% a máximo 6%. Agora, no momento que você está fazendo uma simples consulta médica, aí a tributação é 12%, porque há uma interpretação da Receita Federal que procedimentos e consultas devem ser tributados de maneira separada. Houve uma discussão judicial por muitos anos. Essa discussão, ela alcançou num primeiro momento todas as atividades que demandem uma estrutura muito grande, tá? Ou seja, aquelas atividades médicas, exemplo, o diagnóstico por imagem, a radiologia, que demande um volume de equipamentos, a própria odontologia, nós temos os raios-x, temos todos os procedimentos. Então, no momento que essa atividade é uma atividade procedimental, a tributação ela é menor do que uma simples consulta médica. Então você tem muitas vezes dificuldade. A tributação, por exemplo, de um psicólogo, voltando a falar psicologia, tá? De um psiquiatra, ela se materializa através de consultas. Agora, o exame de uma empresa, né, da área de diagnóstico por imagem de cardiologia, ela vai se desenvolver por procedimentos. Então, isso também na odontologia, daqui um pouco, você pode ter um paciente que foi lá fazer uma consulta odontológica e pode ter um paciente que foi lá fazer um procedimento odontológico. Porque a consulta, e por isso que o setor contábil tem que ter isso de maneira bem discriminada. Então, lá na empresa do Dr. Douglas, por exemplo, se eu vou lá fazer uma consulta e o Dr. Douglas me cobrou lá R$300 pela consulta, eu vou ter que alocar esses R$300 no item consultas médicas e a minha tributação vai ser de 12%. Agora, se a partir dessa consulta eu comecei a desenvolver procedimentos, eu gastei, por exemplo, R$1.000 em procedimentos, o R$1.000 vai ser alocado em procedimento médico.
E coloco assim, Douglas, que é muito comum, primeiro, não haver essa segregação, e é muito comum muitas vezes, porque teve empresas da área da medicina, Douglas, que nós inclusive buscamos, que você sempre pode revisar sua contabilidade nos últimos 5 anos. Então teve muitas empresas, por exemplo, o ramo de oftalmologia, que nós buscamos uma revisão do passado, e essa revisão do passado permitiu avaliar que procedimentos médicos foram tributados como consultas médicas. Mas é importante que ocorra essa segregação, porque isso é um ponto dentro da tributação federal. Também nós temos a questão dos tributos municipais, o ISSQN. Cada município tem um sistema tributário. Então nós temos que entender como é que eu vou recolher o ISS. É pelo meu volume de profissionais que eu tenho na clínica? É pelo meu faturamento? Porque, em regra, profissionais da área da medicina, mesmo que eles estão dentro de uma pessoa jurídica, eles vão recolher o ISSQN conforme o volume de profissionais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade com 2 médicos, eu vou recolher o ISSQN de cada profissional. Agora, se eu optar por recolher o ISS não por profissional, por faturamento, a minha tributação vai ser bem maior. Porque se eu pegar, hipoteticamente, o ISS em Santa Maria, por profissional, deve variar aí entre 150 e 200 reais por mês, por profissional. Agora, se eu tiver o faturamento de 100 mil reais na minha clínica por mês, e eu optar por recolher por faturamento, eu vou recolher entre 4 a 5% do meu faturamento, que gira em torno de 3, 4, 5 mil reais. Ao passo que, se eu recolher por profissional, eu vou recolher 150 reais. Então, essas avaliações precisam ser feitas com o profissional contábil ou departamento jurídico, porque tanto o imposto de renda, contribuição social e ISSQN, eles incidem diretamente sobre o meu faturamento. Então, se eu não fizer uma avaliação adequada sobre como eu vou tributar o meu faturamento, o resultado disso, eu vou tirar uma fatia do meu faturamento, destinar à tributação. Eu não estou dizendo que nós não vamos tributar, não. Nós temos que tributar de maneira correta. Nós temos que nos educar para que a tributação seja feita dentro dos parâmetros da lei. E o desconhecimento ou a má interpretação do meu regime tributário pode me trazer consequências de eu pagar um imposto além do que realmente é devido. E então, tem acontecido muito isso? Tem acontecido muito. Muitas situações temos visto de enquadramento inadequado do ISSQN. Claro, né, Douglas, a gente vive num país com muita insegurança jurídica. São interpretações muitas vezes divergentes sobre determinados assuntos. Nós já tivemos situações de empresas com situações idênticas, mas interpretações tributárias diferentes. O próprio Poder Judiciário é comum, dependendo da interpretação de um julgador ou de outro, ter posições diferentes. Mas mesmo assim, o empresário da área médica, da área odontológica, ele tem que estar atento a isso. Ele tem que estar atento porque nós sabemos hoje o quanto interfere, o quanto reflete a tributação dentro de uma atividade empresarial. E o ponto assim extremamente que exige um cuidado nosso é que eu posso estar recolhendo erroneamente o tributo e recolhendo a menor. E um ponto que no Brasil ele desestimula a sonegação, ele desestimula a tributação errada, são as multas tributárias. Só para você ter uma ideia, Douglas, a multa tributária federal mínima começa em 75%. Nossa. Então quer dizer, se eu deixei de recolher R$1.000 de impostos, eu passo a dever 1.750. Coisa louca. Só em termos de multa, mais a variação da Selic, que hoje a Selic aí já ultrapassou a casa dos 13%. Então o que acontece? Na tributação, como regra, aquilo que você deixa de pagar de impostos, em processo fiscalizatório ele duplica. Então você não tem nenhum estímulo de recolher inadequadamente os tributos ou de deixar de recolher. Nós temos sim que recolher de maneira correta. E aí nós temos que interpretar adequadamente todo esse arcabouço de normas, de regulamentos que envolve a tributação da atividade médica e da atividade odontológica. Claro que você falando na parte médica e odontológica, toda a área da saúde, né, que tem essa mesma situação vale também. Seja o fonoaudiólogo, o psicólogo, todos.
E nós, da área da saúde, nós não temos essa cadeira também, né? Não temos uma cadeira específica falando sobre, que é importante também, depois disso, se atualizar. Porque muitas pessoas até têm os profissionais que talvez não tenham nem contador, que fazem por si só, sem saber o que se pode fazer certo e economizar. E vamos dizer ali no faturamento, né, que se faz em cima do faturamento e não em cima do profissional. Sem dúvida. Isso aí, para seja consultório, clínica, seja PJPF, isso aí é algo que vai faltar lá adiante. Da mesma forma que eu acredito que existe na atividade médica odontológica pessoas que utilizam, manipulam medicamentos de maneira inadequada, fazem procedimentos de maneira inadequada, achando que no Google eles vão encontrar soluções para tudo, na mesma questão na área jurídica e contábil. Nós temos que cuidar muito das informações que estão presentes na internet, avaliar se essas informações são adequadas ou não. E o melhor caminho, da mesma forma que pessoas que não estão apresentando uma saúde adequada ou estão enfrentando algum problema odontológico vão procurar um profissional, a orientação que sempre se dá, procure um profissional que pelo menos possa dar orientação sobre quais os caminhos contábeis e tributários que eu tenho que seguir para iniciar e desenvolver uma atividade para que eu não tenha lá na frente um problema tributário que, como eu falei para vocês, não é nada agradável, principalmente em razão das multas tributárias. Sem contar que muitas vezes você pode estar recolhendo tributos além do que realmente é devido. Isso. E o que eu vejo hoje também é que os pacientes estão pedindo mais recibo, estão pedindo mais nota. Sem dúvida. Na área da saúde. A pessoa hoje tem mais consciência dos seus direitos e do que ela pode ou não pode fazer. Exatamente, por mais que 6% que é do paciente, por exemplo, são 6% que ele pode, se tem lá parte médica, odontológica, se tem 20 mil, é 6% que ele consegue. Ele tem liberdade, da despesa médica, ele tem liberdade de deduzir sem limite. Ah, é? Sem limite. O que temos hoje é projetos de lei, inclusive, para trazer a dedutibilidade de medicamentos, que no Brasil não tem. Olha. A despesa médica ela não tem limite de dedutibilidade. O que se discute muito é qual despesa médica que vai ser dedutível. Vamos pegar o exemplo de algumas zonas cinzentas, por assim dizer. A área de cirurgia plástica. Ela vai ser dedutível ou não vai ser dedutível como despesa? Depende do porquê da cirurgia plástica. Se for uma cirurgia plástica meramente de embelezamento, você pode ter dificuldade. Agora, se for uma cirurgia plástica decorrente de alguma situação... Um acidente? De um acidente, por exemplo... Isso. Aí passa a ser uma despesa dedutível. Então, é uma questão polêmica e interpretativa. A grande questão que nós enfrentamos no Brasil hoje são interpretações sobre o que pode ser, o que não pode ser dedutível. Mas na despesa médica você não tem limite de dedutibilidade. Olha aí, viu só? Como tem situações, né, dentro dessa área, né, essa área tributária. Estamos chegando ao final do programa, Fala Doctor, e sempre eu peço para o convidado que deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer ao Douglas, né, pela oportunidade, e eu acredito que a partir desse tipo de conversa, né, Douglas, nós podemos fomentar ainda mais, né, o aprimoramento da atividade profissional. Fica aqui o cuidado que nós temos que ter sempre que vamos desenvolver uma atividade econômica e prestigiar, né, uma atividade como essa do Douglas, que é uma atividade de esclarecimento, de aprimoramento da vida profissional. Então fica meu agradecimento aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui também. Teu tempo que tu está colocando toda essa situação é de uma experiência vasta que tu já tens. Muito obrigado mesmo. E a você, telespectador que nos assiste aí, que está acompanhando o programa Fala Doctor, vão lá nas redes sociais, curtam, divulguem, compartilhem, que isso é muito importante. Não só para nós que estamos aqui para fazer essa parte nossa num propósito de levar essas informações que é de bem-estar, né, de saúde, inclusive até econômica, e qualidade de vida. Aquele abraço e uma excelente noite.